Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente começar a trabalhar e identificar o perfil da banca AOCP. E aí eu já queria dar um aviso para você sobre uma questão pedagógica minha. Eu, particularmente, Sobral, não gosto de trabalhar com slide na tela, é uma questão de estilo, vai de cada professor, os professores trabalham ou não. Eu prefiro que você esteja com o seu material aí ou impresso para fazer as anotações. Eu tenho inclusive aqui uma folha para fazer as anotações, fica o meu material aqui ao lado, ou você acompanha no tablet, como você preferir. Mas eu não gosto do formato de slide na tela. Então é estilo de cada um, tá? Só para já ficar ciente que sempre que você encontrar aulas comigo aqui, vai ser nesse formato aqui, eu trabalhando diretamente com vocês aqui, fazendo os comentários das questões, tá bom? Bom, vamos lá. Então, indo direto ao ponto, que a gente não tem tempo a perder. Nosso primeiro tópico, gente, é regime jurídico administrativo e princípios da administração pública. Princípios do direito administrativo. Aqui é importante destacar, hoje, coincidentemente, hoje eu respondi uma dúvida de uma aluna, na área do aluno, perguntando o seguinte: Prof, eu estou procurando a aula de princípios da administração pública e não estou achando esse nome aqui. É porque a aula de princípios da administração pública você encontra no âmbito do regime jurídico administrativo, que é quando a gente vai estudar os regimes de direito público e de direito privado que se submete à administração pública. E dentro desse tópico, você estuda legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público e assim por diante, tá? Então, só para você não ter esse tipo de dúvida, caso aconteça alguma coisa de você olhar para o tópico princípios e vir escrito regime jurídico administrativo, na verdade, esses tópicos representam a mesma coisa, né? Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeira questão da OCP que eu trouxe para você, prova do CGMS, prova de auditor do Estado, cobrando o seguinte: os princípios da administração pública primordiais estão previstos no artigo 37 da Constituição. Aí já quero faço o link direto aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Os 5 princípios previstos no artigo 37. Repete comigo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok. E outros estão previstos em leis específicas, né? Uma lei muito importante específica que traz princípios da administração pública é a Lei 9784 de 1999, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, que também arrola alguns princípios aplicáveis no âmbito do direito administrativo, tá? Dentre os princípios da administração pública, o princípio da publicidade é aquele. Vamos lá, publicidade. Então, vamos lá. É isso que ele vai trabalhar com a gente aqui agora. Vamos buscar o que é correto. Segundo o qual as finalidades públicas não podem ser deixadas de lado pelos agentes públicos. B. Segundo o qual o interesse da coletividade é mais importante que o de cada indivíduo. C. Que é constituído de atividades essenciais ao bem-estar da coletividade. D. Segundo o qual os atos e a conduta interna dos seus agentes devem ser conhecidos. E letra E, que é decorrente da ideia de bilateralidade do processo. Vamos lá, li rápido aqui. O que aí te chama atenção como ideia de publicidade? Eu acho que de cara a letra D de dado, você não acha? Publicidade, atos e conduta interna dos agentes devem ser o quê? Conhecidos. Então, atos e conduta interna dos agentes devem ser conhecidos. Publicidade. Ou seja, trouxe uma noçãozinha bem primária, bem rasa, de princípio da publicidade, ou seja, conhecimento dos atos praticados pelo poder público. Não perguntou se é condição de eficácia do ato, se tem exceção e assim por diante. Então, publicidade nada mais é do que conhecimento dos atos praticados no âmbito da administração pública, né? Exatamente o conceito que vem nessa letra D. Sobral, nas demais, dá para extrair alguma coisa? Vamos lá. Finalidade pública, né? Finalidade pública. Você pode extrair do princípio, estou na letra A, tá? Do princípio da impessoalidade, né? Lembrando que o princípio da impessoalidade, ele é a manifestação do princípio da isonomia no âmbito da administração. Vamos lá, estou falando contigo anotando, junto com você, né? Então, impessoalidade como manifestação da isonomia. Isonomia é princípio da igualdade, tratar todos da mesma forma, né? E isonomia está no âmbito material. Tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade, né? Ações afirmativas. E a isonomia, ou igualdade, no âmbito da administração pública, assume o nome de impessoalidade. Ou seja, a impessoalidade é a manifestação da isonomia. Por quê? Perceba que a atuação impessoal da administração pública é o contrário de uma atuação pessoal. Ou seja,
voltada para os interesses de certa pessoa. A administração pública não atua voltada para os interesses de certa pessoa, ela atua para o interesse da coletividade como um todo. Então, uma atuação aqui, ó, impessoal. Então, se eu atuo no interesse da coletividade como um todo, eu não estabeleço simplesmente tratamentos privilegiados sem qualquer tipo de justificativa. Se assim eu fizesse, eu violaria a isonomia e, por consequência, a ideia de impessoalidade, entendeu? Então, primeira manifestação da impessoalidade é isonomia no âmbito da administração. E logo, se você está buscando a isonomia, atuar de forma impessoal, você não está buscando o interesse pessoal. Você está buscando a finalidade o quê? Pública. Olha o que está ali na letra A. Finalidade pública. Concorda comigo? Então, essa busca pela finalidade pública mostra também uma atuação impessoal, porque eu atuo em prol do interesse da coletividade. Já que eu comecei a falar de impessoalidade, já falei aqui com a manifestação da isonomia, da busca pela finalidade pública, e eu posso também, no âmbito da finalidade, extrair a chamada teoria do órgão por meio do fenômeno da imputação volitiva. Meu Deus, Sobral, tá me xingando? Não. Vamos lá, vou traduzir. Teoria do órgão, imputação volitiva. Eu estou na terceira manifestação da impessoalidade já. Tá me acompanhando? Impessoalidade como manifestação da isonomia. Impessoalidade, a busca da finalidade pública e não satisfazer interesses pessoais. Impessoalidade como manifestação da teoria do órgão por meio do fenômeno da imputação volitiva. Vamos traduzir. Imputar significa atribuir. Volitiva significa vontade. Imputar, atribuir, volitiva, vontade. Como assim? Você, agente público, futuro servidor público, o atual que está buscando o outro agora, a sua manifestação de vontade na condição de agente público é atribuída à pessoa jurídica da qual você é parte. Então, você atuando, você é o próprio Estado atuando. Bonito isso, né? Você é o próprio poder público atuando. Isso fica muito evidente em relação ao pessoal de carreira típica. Magistratura, como por exemplo o cargo que eu ocupo, o Ministério Público. Porque você fala que o magistrado, ele é o órgão da justiça, ele é a própria justiça. Então, se um agente público, vamos pensar, um magistrado, ele é a própria justiça, a vontade emanada por ele ali, na verdade, não é por ele, é do Estado do qual ele faz parte. Eu, na condição da magistratura trabalhista, que é do Poder Judiciário da União, então é a manifestação do Poder Judiciário da União, no caso, da União. Pessoa jurídica. Por isso é que, gente, se um agente público causar um dano a alguém no exercício das atribuições, é o próprio agente que vai responder? Não. Imputação volitiva, ó, eu atribuo a vontade. Eu atribuo a vontade ao Estado do qual ele faz parte. Quem vai responder é o Estado. No meu caso, por exemplo, magistrado federal do trabalho, quem responde é a União. Entende? E por que ideia de teoria do órgão? Porque os órgãos, eles são... Pensa no órgão do corpo humano. O coração não funciona sozinho. Ele funciona integrado ao seu corpo. Mesma coisa os órgãos e agentes, estão integrados ao corpo administração pública. Então, toda vontade dos órgãos e agentes, ó, toda vontade dos órgãos e agentes é atribuída à pessoa jurídica da qual eles fazem parte. Seja a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pegamos tudo aqui? Ok. Então aproveitei aí, era uma questão falando de publicidade, fiz uma revisão de impessoalidade. A letra B falou, interesse da coletividade é mais importante do de cada indivíduo. Aqui eu poderia extrair a ideia de supremacia do interesse público. Ou seja, o interesse da coletividade prevalece sobre o interesse individual. Supremacia do interesse público. A letra C fala constituído de atividades essenciais ao bem-estar da coletividade. E a letra E fala decorrente da bilateralidade do processo. Vamos lá, gente. Falou bilateralidade do processo, falou do princípio do contraditório. Exatamente. É um princípio aplicável no âmbito do processo administrativo. A tal 9784 que eu mencionei para vocês fala de contraditório. Normalmente as normas de processo administrativo estaduais, as normas estaduais repetem esse princípio. Ou seja, se uma das partes se manifestar,
a outra pode contraditar, contradizer. Se essa parte depois se manifestar, a outra pode contraditar, contradizer. Essa é a lógica de contraditório, percebeu? Processo bilateral. E a autoridade competente para decidir, regra, vai decidir depois de ouvir ambas as partes. E não ouvindo apenas uma das partes. Regra, processo ele é bilateral. Fechamos então aí na primeira, gente, foi? Vamos para essa segunda agora aí. Prefeitura de Betim, agora auditor fiscal de tributos, dizendo o seguinte. Acerca do princípio administrativo agora, ó, tudo isso aqui foi o nosso primeiro bloco, ó. Espero que você tenha rabiscado aí junto comigo. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vou pegar isso aqui. Diz o seguinte. Esse princípio permite à administração pública a revisão de seus atos, né? Gostei. Seja por vício de ilegalidade, invalidação, gostei. Seja por motivo de conveniência, oportunidade, revogação, gostei. Mas, senhor, se você em algum momento assistiu essa aula comigo no teórico, como eu falo exatamente isso, sem tirar nem pôr? Autotutela está ligada ao poder de revisão dos atos. E revisão é um gênero, rever o ato. Eu posso rever o ato por questões de ilegalidade. Ilegalidade, porque o ato está de desacordo com a lei. Ou eu posso rever um ato discricionário, agora específico agora, ó, válido, mas por razões de mérito. E o que seriam essas razões de mérito? Oportunidade e conveniência. Aqui, ó. Tá piscando contigo. Então, a autotutela está ligada ao poder de revisão dos atos da administração pública, seja por razões de ilegalidade, ou por razões de mérito no que tange ao ato discricionário válido. E rever o mérito por razões de oportunidade e conveniência. Oportunidade vem de oportuno, quanto ao momento para a prática do ato. Conveniência se compensa. Se aquilo que eu ganho com aquele ato compensa o que eu perco. Exemplo clássico. Dou ao restaurante uma autorização para colocar cadeira na calçada. O que eu vou ganhar com isso? Vou atender mais pessoas naquele restaurante, vai virar um point, as pessoas vão ter um momento de lazer ali, de confraternização. Isso compensa a perda que eu vou ter em relação à dificuldade dos pedestres ou transeuntes passarem por ali? Porque agora tem cadeira na calçada? Se eu entender que esse ganho não mais compensa, que a perda está se mostrando mais efetiva, eu vou lá e vou extinguir o ato. Por qual instituto? Revogação. Então, por razões de mérito, né? Revogação. Agora, se for por ilegalidade, como é que é? Por anulação. Vamos ver tudo que a gente anotou? Autotutela, o princípio, se manifesta pelo poder de revisão da administração pública dos atos, que pode ser por ilegalidade ou por mérito. Só que por mérito é específico para o ato discricionário válido. Porque se for um ato discricionário inválido, aí você vai para a ilegalidade. Na ilegalidade, eu promovo a anulação do ato. No ato discricionário válido, mérito administrativo, eu vou revogá-lo por motivos de oportunidade e conveniência. Fechamos? Autotutela. Vamos ver agora a B. A B fala assim, a autotutela repele e abomina favoritismos e restrições indevidas. Exigindo tratamento equânime marcado pela neutralidade. Proibindo que o agente público utilize seu cargo para a satisfação de interesses pessoais. Então, questão anterior. Isso é o princípio da impessoalidade, né? E não o princípio da autotutela. Letra C. Esse princípio exige que a ação da administração seja ética e respeite valores jurídicos e morais. Falou em atuação ética, valores jurídicos e morais. O que eu quero que você marque? Moralidade, querido. Bora, meu filho, vai rabiscando comigo aí. Moralidade. Padrões de ética, probidade, boa-fé. Falou disso,
moralidade. Letra D. A autotutela exige que a atuação do poder público seja transparente, com informações acessíveis à sociedade. Atuação transparente com informações acessíveis. Que princípio é esse, querido? Publicidade. Isso aí, vai pegando o jeito da OCP cobrar essas questões. Falou de atuação transparente, informações acessíveis, eu quero que você marque publicidade. E a letra E, segundo tal princípio, os atos administrativos se revestem de uma presunção relativa de que são praticados legitimamente de acordo com as normas jurídicas. Que princípio administrativo é esse? É o princípio da presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade me traz duas ideias, de legalidade e de veracidade. Ou seja, presume que o ato foi praticado de acordo com a lei e que os fatos alegados são verdadeiros, até que se prove o contrário. Mas, Sobral, eu aprendi que presunção de legitimidade é atributo do ato administrativo. Sim, inclusive comigo, eu te ensino isso. Só que presunção de legitimidade também é estudada como um princípio da administração pública, um princípio do direito administrativo. Querido. Então, pode tranquilamente essa ideia cair lá em ato administrativo, como essa ideia pode vir a ser cobrada no âmbito dos princípios da administração pública. A ideia é a mesma, só tem que saber que também é um princípio. Fechamos a questão? Fechamos a questão. Beleza. Vamos lá. E aí, vamos ver essa próxima é a 3 aí. O dever de publicidade dos atos dos órgãos públicos deve ser dissociado da pessoa dos administradores públicos. Dissociado da pessoa. Impedido que constem nomes, símbolos ou imagem que representem promoção pessoal de qualquer autoridade pública. Não pode representar promoção pessoal. Tendo como objetivo o caráter educativo e de orientação social. Com base no exposto, é correto afirmar que a violação de tal dever implica ofensa a qual princípio, gente? Se eu promovo promoção pessoal de agentes e autoridades públicas, isso viola o princípio da publicidade, legalidade, impessoalidade, razoabilidade ou proporcionalidade? Viola o princípio da impessoalidade. Mas aí você vai falar assim, mas Sobral, agora há pouco você trouxe para mim impessoalidade como manifestação da isonomia, impessoalidade na busca pelo interesse público, não interesse pessoal, logo, alcance de finalidades públicas. Você trouxe impessoalidade na ideia de teoria do órgão e imputação volitiva, e eu posso trazer impessoalidade também nessa ideia. Vedação do uso da máquina pública para fins de promoção pessoal. Onde que está previsto isso, querido? Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Letra C. Vamos lá. Temos mais aí. Prova da UFFS agora. Princípios são propostas básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas e institutos organizados pelo sistema legal de um país. São ainda considerados alicerces os fundamentos de uma ciência e surgem como parâmetro para a interpretação das demais normas jurídicas. Assim, a materialização de princípios relacionados a atos ou poderes que podem ser exercidos pela administração pública expressa o limite de seus atos. Até agora aqui, só me trouxe conversa aleatória. Dessa forma, a administração pública, olha agora, quando utiliza a desapropriação, está no meu caderno isso, forma originária de aquisição da propriedade tem por fundamento de sua atuação qual princípio? Qual princípio, e já vou para a próxima folha aqui, qual princípio fundamenta a intervenção do Estado na propriedade? Meu amigo, está desapropriado o seu imóvel por razões de interesse público. Vou te pagar justa e prévia indenização, mas está desapropriado. Você não pode se opor ao ato desapropriatório. Você pode discutir o valor da indenização, mas se opor ao direito do poder público a desapropriar, você não pode. Vamos lá, gente. A desapropriação, que é forma de intervenção do Estado na propriedade privada, decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público, do princípio da imperatividade, do princípio da legalidade,
do princípio da supremacia do interesse público ou do princípio da responsabilidade do Estado, querido? Princípio da supremacia do interesse público. Porque a administração pública atua no interesse de toda a coletividade. Por isso, como a administração representa o interesse de toda a coletividade, ela deve se sobrepor ao interesse individual. Porque se não houver essa sobreposição, não tem como a administração pública atuar, concorda comigo? Então, precisa a administração pública se sobrepor aos demais membros da coletividade, senão ela não consegue atuar em prol do interesse público, em prol de todos. Então, o gabarito é letra D, mas eu já aproveito então para falar para ti. Trouxe para você o conceito de supremacia do interesse público, que essa atuação da administração pública em nome de toda a coletividade, para tanto, ela precisa se sobrepor em relação a interesses individuais. E essa supremacia do interesse público, ela possui manifestações. Primeira manifestação, intervenção do Estado na propriedade. E a forma, a espécie de intervenção do Estado na propriedade caiu foi o quê? Desapropriação. Sobral, tem outras manifestações do princípio da supremacia? Já que a OCP cobrou essa questão, ela pode cobrar em outra? Tem. O exercício, anota segunda aí, de poder de polícia. Poder de polícia. Ou seja, a administração pública restringe ou condiciona interesses individuais em prol da coletividade. Trânsito, que mais tem é poder de polícia. Sinal vermelho, pare, mas eu tô com pressa, pare. Eu estou condicionando a sua pressa, seu interesse pessoal, ao interesse da coletividade, que é a segurança do trânsito. Percebe aqui? Sobral, tem outras manifestações? Tem. Olha o nome esquisito. Cláusulas exorbitantes, com X. Cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes nós estudamos no tópico contratos administrativos. E são cláusulas que exorbitam do direito comum. Que no contrato entre particulares normalmente você não vai encontrar. Mas você vai encontrar num contrato administrativo. Colocando a administração pública numa posição de supremacia. É mesmo, Sobral? É. Te dou exemplo. Anote. Alteração unilateral do contrato administrativo. Pode ser qualitativa ou quantitativa. Então, a Lei 14.133 de 2021 vai permitir que a administração pública, por exemplo, faça acréscimos e supressões no objeto contratual em até 25%. Né? Independente do contratado concordar. Loucura isso, né? Por isso que chama de cláusula exorbitante. A administração pode acrescentar 25% ao objeto contratual, assim como a administração pode diminuir 25% do objeto contratual, independentemente de concordância do contratado. E além ainda vai dizer que se for reforma de edifício ou equipamento, o acréscimo pode ser de até 50%. Já estou aqui entrando mais no detalhe de contratos administrativos com vocês. Mas a terceira manifestação da supremacia do interesse público, cláusulas exorbitantes. Que são, Sobral? São aquelas cláusulas que exorbitam do direito comum. Como, por exemplo, a possibilidade de alteração unilateral do contrato pelo poder público. Sobral, tem outras? Tem, mas aí eu não vou falar para não virar uma aula de contratos. É só para te dar exemplo. Então, Sobral, anotei aqui, ó. Anotei aqui, assim espero. Que a supremacia do interesse público se manifesta na intervenção do Estado na propriedade. Por exemplo, a desapropriação. Se manifesta pelo exercício do poder de polícia, condicionar o individual em favor do coletivo, restringir o sinal de trânsito. Se manifesta por meio de cláusulas exorbitantes, são cláusulas que exorbitam o direito comum, que ultrapassam o que a gente encontra no direito comum. Como, por exemplo, a alteração unilateral do contrato administrativo. 124, talvez, da 14.133 deve ser. Te deu exemplo pelos 25%. Sobral, tem mais alguma manifestação? Tem, só mais uma. Já falamos hoje. Presunção de legitimidade.
dos atos administrativos. Ou seja, o ato praticado pela administração presume de acordo com a lei e presumem-se verdadeiros os fatos alegados até que se prove o contrário. Ou seja, a administração pública não precisa provar o que ela alega. Gente, como é que funciona na prática? O ônus da prova cabe a quem alega, não é assim? Ah, você alega que eu te devo 100 mil? Então prova. O ônus da prova cabe a quem alega. Já quando o guarda de trânsito anota a placa do seu carro, dizendo que você avançou o sinal, é ele que tem que provar que você avançou? Ou é você que tem que provar que não avançou o sinal? Percebe? É você que tem que provar. Então, ou seja, a presunção de legitimidade, como presume verdadeiro o que a administração está alegando, gera a chamada inversão do ônus da prova. A administração alega, ela não precisa provar a alegação dela, e cabe ao cidadão, ao destinatário, provar o contrário. Entendeu? Então, para a gente fechar a conta da supremacia do interesse público e fechar essa questão. A supremacia do interesse público se manifesta por institutos como intervenção do Estado na propriedade, exemplo, desapropriação, pelo exercício do poder de polícia, condicionar ou restringir o individual em favor do coletivo, por meio de cláusulas exorbitantes, que são aquelas que exorbitam o direito comum, como, por exemplo, a alteração lateral do contrato administrativo, e pela presunção de legitimidade dos atos, porque os atos presumem-se de acordo com a lei e os fatos alegados verdadeiros até que se prove o contrário. Muito bom. E para fechar essa nossa sequência, né, gente? Assinale a alternativa que apresenta o princípio da administração, que impõe ao administrador público que só pratique o ato para seu fim legal e sem promoção pessoal. Pô, Sobral, sem promoção pessoal eu ia buscar impessoalidade. Mas lembra que eu falei para você de finalidade pública? Finalidade pública e impessoalidade estão ali no mesmo pacote, tá? E aí a OCP usa essa expressão. Olha o gabarito letra B. Então, ó, só praticar o ato para o seu fim legal e sem promoção pessoal também pode vir na sua prova, tendo como fundamento finalidade. A doutrina mistura esses conceitos aqui. No livro dele, Lopes Meirelles, ele fala sobre isso, né, do falecido ali. Impessoalidade e a finalidade aqui. Busca do ato apenas pelo seu fim público sem caracterizar promoção pessoal de agentes públicos. Mas cuidado! Isso amanhã também pode vir uma questão dando como gabarito impessoalidade. Se colocasse uma letra E ali, impessoalidade, dava confusão nessa questão. Provavelmente o povo ia pleitear a anulação e ia pleitear a anulação com razão. Essa que é a verdade, né? Porque a finalidade ela está intrinsecamente ali conectada ao princípio da impessoalidade. Mas, dica aqui de concurseiro, pegando perfil de banca, então quer dizer, Sobral, senão o CP cair. Administrador público só pratica o ato para o seu fim legal e sem promoção pessoal. Posso marcar a finalidade? Pode. Lembrando que essa finalidade aqui é uma das manifestações do princípio da impessoalidade. Beleza, queridos? Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até.